quando você muda a família do empresário, aí você alavanca o negócio com muita pressão. Bem-vindo a mais um episódio do SoMaxCast, o podcast do empreendedor, onde você aqui encontra um monte de tema que vai fazer você performar na sua empresa e hoje não vai ser diferente. A gente sabe que por experiência tem muitas empresas que são familiares, onde trabalham marido e mulher, pai e filho, sogra e genro. Como ter sucesso nesses negócios? Estou recebendo um casal aqui incrível hoje para a gente falar um pouquinho desse tema, porque eles são um casal que trabalham juntos e tem sucesso nos negócios, sucesso na vida. Otávio, Michele, super prazer receber vocês aqui dentro. Cara, para um tema que eu acho completamente importante, tendo em vista a quantidade de empresas familiares que tem no Brasil. Então, cara, se apresenta aí para nossa audiência, conta que é vocês, para daqui a pouco a gente entrar forte aí nesse tema tão importante. Legal. Primeira de mulheres. Vamos lá. Você que o cavaleirismo não morreu, né, cara? Não, O cavaleirismo não morreu. Bom, eu sou Michele Tolazzi, esposa do Otávio. Somos um casal, né? Trabalhamos juntos e o nosso foco, nossos negócios é voltado para a construção de patrimônio. Então, para isso, nós temos algumas empresas e cada uma dentro de um produto, mas o objetivo é fortalecer a construção de patrimônio em família, né? Seja empresário, seja casal, seja os dois juntos. Então, nós temos aí alguns empreendimentos dentro dessa área. Que legal, vamos falar muito disso aí também nesse bate-papo hoje, que patrimônio é extremamente importante para empresário, né, cara? Mas manda aí, Otávio. Então vamos lá, Alan. Meu nome é Otávio Moura, eu sou esposo da Michele Tolazzi, e a minha carreira vem do mercado financeiro, eu sou consultor financeiro, e dentro do planejamento financeiro, por muito tempo, eu atuei com o empresário, diretamente com o empresário, até chegar o momento de entender que mudar a cabeça do empresário é um pedaço, porque o todo está no jogo da família. Quando você muda a família do empresário, aí você alavanca o negócio com muita pressão. Total. E foi uma mudança bem bacana que aí a gente integrou as nossas inteligências, porque a minha esposa ela vai falar mais sobre o que ela trabalha, e a gente fez essa integração e o mais bacana, né, o resultado que a gente percebeu foi assustador, cara. Assustador, da mudança na estrutura, né, cara? Na raiz, na família. Aí eu deixei o jogo do empresário, né, daquele family office empresarial natural que é comum no mercado, e a gente foi para mentoria de casal. Então é basicamente isso que a gente vai falar e tem assunto demais, cara. Que legal, cara. E sabe o que é o mais bacana, turma? Não é nada teórico, é vivência prática, né? É o story doing, né? Exatamente. Tem muita gente fazendo storytelling, que é contar a história que às vezes nem aconteceu, mas o story doing é algo que realmente é fato, acontece. Eu dou muito valor a isso. Legal. Então, estamos com bastante energia aí pra gente fazer esse bate-papo. Cara, muita energia. Muita Vou te energia. falar, viu? Olha, Aqui, energia geladinho. mesmo. Energético Magras, ó, o nosso parceiro oficial aqui do SoMaxCast, fazendo essa galera ficar com bastante energia para levar esse conteúdo para você. Obrigado, Magras, aí, por esse apoio que vocês têm dado pra gente. Otávio, Michele, conta um pouquinho, cara, como é que vocês conseguem lidar com essa situação, né? Como é que vocês separam, ou se não separam, né, a vida particular e profissional? Como é que é essa relação de vocês no dia a dia para que vocês tenham saúde nos negócios e saúde principalmente na relação, que você falou que é um tema que precisa ser trabalhado nos empresários? Acho que é um privilégio nosso, né? Poder estar junto e trabalhar junto, né? A gente vive junto há muito tempo, né, amor? Há muito tempo, verdade. De ficar 20 minutos separado, falar, ai, tá demorando para voltar? Onde é que você tá? Que legal. Então, é um privilégio poder estar junto, né? Tem pessoas que falam assim, pô, eu não gostaria de trabalhar com meu marido, eu não me vejo. Mas a gente vem de uma pegada que a gente se acostumou. E a gente fica mal quando tá longe. Mas tem que separar, né? Porque uma coisa é vida pessoal, uma coisa é trabalho. Só que é uma mistura desordenada, não é desorganizada. Porque tem vezes que, né, a mulher tem seus momentos hormonais, então Sim. você fica ali nessas duas questões. Mas a gente tem uma cobrança pessoal, que geralmente, né, a gente tem que saber internalizar, uma coisa é uma cobrança profissional, é diferente. Então, em saber os dois e separar faz diferença, porque senão arranha a relação. E essa maturidade, Michele, isso foi acontecendo ao longo da jornada, né? Ou desde o início, quando vocês decidiram empreender juntos como casal, vocês já tinham isso, vocês já acordaram isso? Como é que foi essa construção? Eu tenho comigo que sempre foi assim, eu sempre separei, né? Porque uma cobrança pessoal me afeta emocionalmente.
uma cobrança profissional me cobra em resultado. Então, são direções diferentes que são atingidas, né? A mulher, ela é mais emotiva, então essa emoção no pessoal, ela tem que ser controlada. E eu sempre usei separado. Quando funde os dois, dá problema. Dá um atrito. Eu imagino. Tem 2 problemas daí. Dá mais trabalho daí, né? Uma coisa importante, Alan, e você que está nos ouvindo, isso é uma questão de decisão. Você pode decidir trabalhar de modo separado com seu cônjuge. Isso vai exigir de você uma dinâmica, vai exigir de você um empenho, né? E a decisão de fazer dessa forma. Não é mais difícil, não é mais fácil. É só o formato que você escolhe. Se você quer escolher trabalhar full time com a pessoa que está do teu lado, você vai ter... já viu aquela frase, escolha o seu difícil? Boa, legal. Porque é difícil você trabalhar separado. Porque as decisões ficam pesadas. Pô, né, você começa a dar muita entrada para coisas que não é legal. Porque assim, né, a distância pode causar muita coisa, a gente sabe disso. Né? E você trabalhar junto é escolher o seu difícil. Porque quando você escolhe trabalhar junto, toma essa decisão, você começa a caminhar no sentido de organizar tudo isso. Aí você vai achando o seu jeito. Né? Você vai achando a sua forma, você vai achando a maneira ideal de você, como casal, separar as coisas. Porque não existe uma fórmula mágica. Você pode ler 200 livros de casal e você vê que não tem uma fórmula. Você vai ter que encontrar o seu jeito. Mas antes você tem que decidir e falar assim, eu quero trabalhar full time com o meu cônjuge. Isso é uma decisão nossa. Entende? A gente se vê todo... Eu não entro em negócio nenhum sem minha esposa. Nada. Eu não tomo nenhuma decisão sem minha esposa. Isso é impossível. Pode vir coberto de ouro, pode ser milhões de dólares. Ela tem que saber de tudo e tem que ter o consentimento. Perfeito. É a decisão, entendeu, cara? É a decisão. É a decisão. Porque decidiu fazer isso, né, cara? É consciente. Tem que haver consciência. E se você estiver trabalhando de modo separado, isso não está errado, não está certo. Não é questão de errado e certo. Né? Você só tem que ter a consciência de que é uma decisão. Porque tem casais, Alan, que falam assim, ó, eu não suporto trabalhar com o meu esposo, com a minha esposa. Eu não, meu Deus, Deus o livre. Isso é uma decisão que você está tomando, de certa forma? Sim, é uma decisão porque você está aceitando que é impossível você juntar. Porque para juntar, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Olha como é decisão. Você tem que decidir abrir mão de algumas coisas, cara. E quando você escuta isso, assim, cara, não consigo, é impossível... Você chega a dar alguma palavra de apoio, assim, você tem algum gatilho que você consiga despertar? Exemplo, né? O cara falar pra ti, cara, é impossível trabalhar com a minha esposa, é impossível trabalhar com o meu marido, né? Cara, por quê, né, que é impossível? Porque você falou assim, ó, que ela veio já decidida desde o início da relação de vocês, você falou que tomou uma decisão, mas também dá para ir se construindo, né, ao longo do tempo, como você veio falando, né? Você vai se descobrindo e tudo mais. Mas você sabe por que de repente não dá certo? Não consegue separar o particular do trabalho, leva para o pessoal, até quando é cobrado dentro da... Ela falou uma frase maravilhosa, né, cara? A cobrança pessoal me leva para emoção e a cobrança profissional me leva à evolução, né? Você acha que o casal confunde isso, cara? Você acha que é o principal motivo de não conseguir trabalhar junto? Confunde porque, assim, Alan, você quando decide trabalhar junto com uma pessoa, você tem que entender conscientemente que você está decidindo também em abrir mão de muita coisa. É natural. Não dá para ter tudo. É o trade-off que a gente fala no mercado financeiro. Né? Não dá para ser tudo. Então, você tem que estar disposto, por exemplo, a se conhecer melhor para poder aceitar outra pessoa. A ter conversas diferentes. Entende? Então, quando essa semana agora, fazem um mês, mais ou menos. Eu encontrei uma pessoa e ela falou exatamente isso. É impossível eu trabalhar com o meu marido. É impossível. E eu falei para ela, não, é impossível. Por que é impossível? Porque para você é impossível aceitar algumas coisas dele. Aí, realmente, se torna impossível. Então, ela não tomou a decisão ainda de trabalhar com o marido. Exatamente, porque fica impossível mesmo. Imagina, você falar assim, cara, é impossível minha empresa crescer no Brasil. Qual a possibilidade que existe a sua empresa crescer? Não vai crescer. Não vai crescer. O ambiente do Brasil, ele é um ambiente... Já internalizou isso. Né? Exatamente. É um ambiente muito mais inseguro do que o americano, do que o suíço, do que o alemão, do que o japonês. A economia nossa é muito frágil.
Mas espera aí, se você internalizou que é impossível você crescer, esquece, a sua empresa não vai crescer. E essa concepção e essa validação é a mesma que você faz no que diz respeito ao casal, porque você vai ter que abrir mão de muita coisa para sua empresa crescer. Você vai ter que trabalhar mais do que um suíço, do que um alemão, do que um japonês. Bem mais. E o casal é a mesma coisa. Você vai ter que aceitar algumas coisas, vai ter que falar, meu Deus do céu, mas tudo bem. Não vamos discutir isso agora. Deixa eu falar depois que eu tô de cabeça quente. Isso já é sabedoria, né? Exatamente. Já entra aí um momento de sabedoria, de saber que, cara, os dois cabeça quente vai dar ruim. Eu conheço, né, cara, um casal de amigos meus que se separou por causa da empresa. Começaram a empreender juntos e acabou com o casamento. Sim. E, obviamente, né, a empresa também acabou. Sim. Acabou que, Teve na duas verdade, grandes perdas. na verdade, como eles eram restaurante, um ficou com o restaurante, o outro foi abrir um outro restaurante que viraram concorrentes e nenhum dos dois acabou dando certo. Os dois quebraram, cara. Além de ter desmanchado, né? Terminado uma família linda que eles tinham. Então, essa sabedoria de conseguir lidar com isso é no dia a dia, né, cara? É o dia a dia, cara. Mas, Michele, falando de toda a parte linda, né? Falando que, cara, tomei decisão, eu já fui assim. Cara, tem momento que dá vontade de pular no pescoço ou não? Dá? A gente fala que, assim, quando tá na academia, tem que treinar. Pensa que aquele dia que você tá me odiando, aí faz o treino. Tem seus enroscos, né? Não é como uma vida de Instagram cheia de rosas e purpurinas. Mas tem uma base estabelecida, né? Naturalmente. Porque uma coisa que é muito legal nas nossas escolhas, né? E da escolha de estar em casal, é a mentalidade. Então, os dois tem momentos que um tá mais, o outro tá menos. Então, a gente aproveita o embalo de um para poder crescer junto. Boa. E numa relação sempre vai ter um mais rápido, outro mais devagar. E não necessariamente não tem uma ordem, né? Porque tem uns que cada um tem uma habilidade. Então, é a percepção daquilo que o outro tem com mais facilidade. Fala, pô, estou com mais dificuldade. Então, é a paciência de um lado e a observação e a espera do outro, né? Não tem nunca um tempo certo, né? Porque você está no estágio hoje, amanhã você abre um outro negócio, faz uma outra parceria, você exige mais uma habilidade, mais uma competência. E, naturalmente, você vai evoluir. Então, como casal, a gente acelera esse processo de mentalidade, porque precisa estar com a mente mais afiada, mais forte, mais blindada. Então, tem seus dias que, né? Essa pergunta ela foi provocativa porque eu não tenho... Os meus sócios não é familiares, né? Mas a gente tem fight direto, cara. Então, a minha pergunta foi provocativa porque muita gente fala assim, eu vou trazer um sócio de fora porque eu fico discutindo muito com o meu familiar. Cara, quem disse que não vai ter discussão? E outra, se você não... São pessoas diferentes, culturas diferentes, educação diferente, mesmo que tenha os princípios e os valores alinhados, como vocês têm, por ser um casal, né, cara, deve ter os mesmos princípios e os valores, buscam as mesmas coisas, né, cara, crescem juntos. Cara, qualquer sociedade, cara, tem os seus BO. Exatamente. Até porque a ausência desses BOs, desses conflitos, né, é perigoso. É perigoso. Porque imagina você tem dois sócios que dependem de você full time para tomar decisão, para dizer a direção, peraí, então por que você tem sócio? Ele não deveria ser seu sócio. Ele deveria ser teu gerente. Entendeu? Ou teu CEO. Mas você tinha que estar na frente. Então, quer dizer, o fato de estarem todo mundo no mesmo nível, no mesmo patamar, tem que gerar conflito para haver discussão de ideia. Agora, não quer dizer que esse conflito, aliás, a temperatura desses conflitos... Isso é bom. Vai determinar se o negócio vai para frente ou não, porque dependendo da temperatura tem que acabar mesmo para não ter um problema maior ainda, né, cara? Eu acho que a grande sacada é essa, né? O que eu quis provocar com essa pergunta foi justamente isso, sabe? Toda sociedade vai ter BO, toda sociedade tem treta, né, cara? Já vi vários também que não eram familiares também se separarem. Sim. Mas, cara, se você tem a opção de empreender com um familiar, até com a esposa, né, cara? O sucesso de vocês está aí, é muito sólido, né? No casamento e nas empresas. Cara, por que não? Então, tem muita gente que fala, cara, não vou trabalhar com meu cônjuge porque vai dar BO. Cara, toda vai dar BO. Então, é mais fácil você crescer junto com o teu cônjuge, tomar decisões mais assertivas, né? Porque eu acho que, como você falou, né, cara, não entra em nenhum negócio sem ela estar ciente e, principalmente, ter o consentimento dela. E tem uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida, cara. Não discuto com pressentimento feminino. Sem chance. O que falou, eu levo a risca, entendeu? Exatamente isso. O pressentimento feminino é mais aguçado.
né, cara? No mercado financeiro, a gente vive muito isso. Porque o mercado ele tem um paradigma que diz que o homem ele é mais ousado. A mulher já é mais... ela é mais medrosa. Não, a mulher ela só tem mais bom senso. Isso é Sacou? científico, né? Sim. Elas são melhores que a gente, cara. Exatamente. A gestão de risco de uma mulher é diferente, porque ela carrega uma criança 9 meses da barriga. A gestão de risco dela é totalmente diferente do que diz respeito à vida. Sacou? A preocupação dela com o desenvolvimento é diferente do homem. Sacou? Porque ela que carrega ali o filho que vai chegar e tem todo um rolê para se criar. É totalmente diferente, cara. Pro homem, a ficha só cai quando pega no colo, né? Depois Só de cai 9 quando meses. pega no colo, cara. É verdade, é verdade. E a ficha da mulher cai quando ela ficou grávida. Porque o cara continua a vida normal. Total. Ela não, cara. Ela tem que mudar a rotina. É isso. Cara, a gente, em pouco tempo de bate-papo, já ficou claro que, pô, super dá para empreender, ter uma empresa familiar de sucesso. Sim, sim. E aí, quando vocês falam, assim, de que vocês olharam muito pro casal, né, de patrimônio, como é que funciona isso? O que vocês orientam? E, principalmente, o que você enxerga de mais errado? O que o casal não faz, né, para garantir um futuro mais próximo, mais próspero? Eu vejo que são duas vertentes, né? A gente não pode pensar em construção de patrimônio em uma situação sem pensar na outra, que é o quê? Você ter o planejamento e ter a mentalidade para isso. Né? Se você não tem o planejamento e você adquire alguma coisa ou faz construção de patrimônio, mas não tem a mentalidade, pode ser que você tenha feito uma escolha errada ou lá na frente dá problema. Se você só desenvolve a mentalidade e não coloca um plano em prática, também fica só na vontade, né? Fica eu quero ser, entra ano, sai ano, enfim. Então, esses dois pilares são dois pilares fortes, que hoje, dentro do nosso negócio, eles são bem desenvolvidos. Para que quem não tem dinheiro ainda vai se preparando mentalmente, porque precisa aumentar a receita, precisa olhar para as oportunidades ou abrir uma nova oportunidade. Né? Não interessa se a pessoa é empreendedora ou é assalariada, enfim, não interessa a condição. Mas se ela quer, ela vai ser trabalhada para isso. Né? Que entra dentro de um nosso projeto, que é a Arena da Riqueza. E quem tem patrimônio, a gente tem as ferramentas para direcionar de acordo com o que a pessoa tem, qual a melhor forma de adquirir esse patrimônio, né? Então, a gente usa dois grandes mercados, que é o mercado de consórcio e o mercado de leilão de imóveis. E não necessariamente para empresas familiares. Não necessariamente para empresas. Sendo casal, né, ou o cara, né, dentro do patrimônio de sociedade dele, vocês conseguem dar esse suporte também. Sim, sim. E ainda tem a consultoria que eu já para você falar também. Então, é que assim, ó, a gente tem alguns negócios, tá? Alguns CNPJ, que são negócios que a gente faz gestão, mas todos eles se integram, como a Michele falou, na constituição patrimonial. Constituir patrimônio tem uma estrutura. Você pode fazer, assim, você pode ficar anos pensando em desdobramento que eu vou falar, mas você tem que alinhar três bases estruturais para constituir patrimônio. Network, tecnicidade e desenvolvimento pessoal. Tá? Imagina uma pirâmide. Lá em cima tem um network. Porque se você não tem network, você não se conecta a novas pessoas, a novas ideias, a novas concepções. Nós estamos aqui por network. Nós estamos aqui por network. Exatamente por network. Tanto Nos você encontramos no quanto evento, a mesa né? também, né? Até com o Márcio também. Então, quando a gente fala assim, ó, não, cara, você consegue ganhar muito dinheiro na internet sem mostrar a cara. Para, de dentro do quarto. Cara, isso não faz sentido. O network, ele conduz um jogo muito forte. Mas se você só tem network, você não tem tecnicidade, ou seja, você não é muito bom no que você faz, você tem outro problema. Por quê? Porque o mercado paga a proporção da tua capacidade de desempenho. Então, se você tem network, tá? Valoriza isso, se conectar em pessoas, e é tecnicamente bom no que você faz, muito legal, o negócio está bem bacana. Isso é construção de patrimônio. E lá na base é desenvolvimento pessoal. Então, assim, um projeto nosso, chamado Arena da Riqueza, é um projeto que a gente trabalha só com empresários, que a gente trabalha 52 traços de personalidade do empresário. Que traços são esses? Cara, um empresário ele tem que saber ser resiliente, ele tem que saber sobre vendas, ele tem que saber sobre negociação, ele tem que saber sobre relacionamento interpessoal, porque ele vai se... Então, existe uma série de traços que vai construir essa pessoa do ponto de vista do desenvolvimento pessoal. Então, imagina uma pirâmide. Lá embaixo, na base da pirâmide, tem o desenvolvimento pessoal, que é o fato de você se conhecer bem e conhecer o próximo ao ponto de se relacionar bem.
No meio, você é um cara muito técnico, sabe o que você fala. Independente de quem estiver te ouvindo, você traz atenção e o cara fala, esse cara entende o que ele está falando. É uma autoridade. É uma autoridade. E lá na ponta, você tem um network como valor. Ou seja, você vai se conectar a muita gente no caminho. É impossível você não construir patrimônio. Porque nesse meio você tem carteira de investimento, você tem o tributário, você tem a contabilidade, você tem a gestão de negócio, você tem a gestão de conflito de negócio, você tem os acordos de sócio, você tem tudo. Tudo está dentro dessa estrutura. Então, por que a gente bate muito na tecla que é possível em casal, tá, você desenvolver isso? O Brasil, ele tem um volume de empresas familiares por um único motivo: insegurança. Insegurança. Eu tenho uma insegurança, por exemplo, eu tenho uma insegurança contratual muito grande, porque um funcionário meu, ele vai para a justiça, ele leva 10 anos de liquidez do meu negócio. Então, se eu puder colocar, isso é o natural, cara, se eu puder colocar a minha esposa para fazer o caixa, eu não boto um financeiro. Só que nem sempre a minha esposa, ela é habilitada para isso. Tem as habilidades e a competência necessária, né? Porque o financeiro se preparou para isso. Mas eu prefiro colocar ela do que botar uma pessoa que amanhã vai me dar um processo, aí vem toda insegurança jurídica, insegurança trabalhista. É por isso que o Brasil tem uma incidência absurda de empresa familiar. Sim, tem tá? muita família. Tem muita coisa. Agora, quando o casal entende isso, que a gente colocou aqui, essa pirâmide, tá, de desenvoltura que você tem que fazer, a questão familiar, ela não acontece porque é melhor ou pior. Entende? Por quê? Porque eu não tenho que fazer o financeiro da minha empresa. E nem a minha esposa. Você quebra esse paradigma. Quebra o paradigma. Não, a gente está no outro jogo, cara. A gente está no outro jogo. Cada ponta da empresa que vai ser assumida por uma pessoa tecnicamente capaz de fazer isso. Até porque, para crescer, precisa de boas pessoas. Pessoas técnicas e competentes e habilidades, né? Óbvio. E se esse cara crescer demais, a família acaba, né, cara? Em algum momento, né? Vai botar família em tudo que é lugar. Então, exatamente. Né? Não tem como construir isso, né, Como cara? é que você consegue viver? Se o cara tá imaginando um negócio muito grande, ele tem que começar agora, estruturar a cabeça dele primeira mentalidade dele. Lá embaixo, desenvolvimento pessoal. Lá embaixo da pirâmide. E depois continuar essa linha de construção, né? Incrível, cara, incrível. É isso aí, cara. É isso aí. E assim, ó, é matador, cara. Inclusive, isso é um conceito japonês, tá? Esse nosso programa de treinamento, de aceleração empresarial, é um conceito japonês, baseado numa filosofia chamada Kaizen. Tá? Que todo dia você cresce um pouco. Então, toda semana a gente trabalha um traço psicológico do empresário e deixando claro para ele, você vai acelerar nessa semana um mês. Se você fizer o programa inteiro de 52 semanas, você vai acelerar 5 anos na vida. Aí a gente bate na tecla. Você vai terminar 2025, 2030. É louco isso, cara. Isso é muito louco. Porque sua cabeça explode, cara. Sua cabeça explode. Autoconhecimento, tecnicidade, network, acabou, cara. Zerou o jogo. É que a gente está acostumado a pensar em blocos de 12, né? Então, para passar um mês, demora muito para você analisar o que você fez de certo, o que você fez de errado, ou chegar ao final do ano para fazer uma mensuração de resultado. Quando é semanal, automaticamente você fala, meu Deus, já está acabando. Segunda-feira já tem mais tarefa de novo. Será que eu já fiz todas as tarefas? Como é que tá a minha visão? Como é que tá meus resultados? Então, você começa a condicionar naturalmente pela aceleração do programa. Mesmo que eu não consiga fazer tudo ou não fez direito, mas é um processo que vai evoluindo semana após semana. E cria ritmo, né? Cria ritmo. Você consegue criar ritmo. Porque esse espaço de 12 em 12, né, cara, do mensal, te deixa acomodado. De certa forma, não faz você ter um ritmo agressivo. Você relaxa nos primeiros dias do ano, meses do ano. Quando você pensa, pô, o Brasil só começa depois do carnaval, você fala, como assim, cara? Então não paga conta em janeiro e fevereiro? Seria bonito. Se todo mundo pensa assim, tá todo mundo ferrado em janeiro e fevereiro, cara. Aí o network é necessário, que você tem que mudar. Essas pessoas não têm que estar próximas de você. Sacou? Porque elas te jogam pra trás. Então aí você muda a referência do network e você começa a colar com a pessoa e fala, não, negão, janeiro e fevereiro é o mês do Dali, é o mês que a gente vai pra cima, cola nela. Na verdade, o nosso ano começou ano passado, né? A gente esticou 2025, a gente começou em dezembro. Legal. Normal, né, cara? Você tem ali o corte, né, cara, que você tem no calendário, mas o objetivo, ele não tem corte, ele segue. Isso aí. A gente tá gravando esse vídeo, turma, aqui, esse episódio pra vocês em janeiro. Hoje é dia 20, hoje é 30, né? Dia 30, Janeiro desse ano, agora de 2025, já entrou na nossa história.
já foi o melhor janeiro Que top, desde a cara. fundação da nossa empresa. Pô, Nossa, parabéns, que cara. Que A legal. gente maravilha. não abre mão, cara, de ser Top. agressivo, assim, entendeu? Top. Isso aí, Ontem eu cara. tava olhando assim, pô, atingimos bons números esse mês. Falei, cara, vou fazer uma pesquisa. Aí busquei lá nos primórdios, a gente tem todos os indicadores até hoje, né, cara? A gente é muito baseado em dados, né? Top. Quanto a dados, não há argumentos. Acabou, Exatamente. zerou o jogo, é isso aí. Cara, Isso quando aí. eu fui ver ontem, eu falei, caramba, é recorde. Já batemos um recorde histórico. Nenhum janeiro desde que da nossa fundação foi tão bom quanto esse janeiro. Só que é o que eu sempre falo, cara. Essa resiliência, né, que vocês falaram também, de estar sempre continuando, trabalhando em casal, enxergando o futuro, planejando ele, executando, é legal porque cada dia você está mais forte, né, o Kaizen. Cada dia você está mais sábio e você usa essa sabedoria, essa força para melhorar os teus resultados dia após dia. Então, isso aqui é um resultado muito que a gente tem buscado, sabe? Que legal. Ser melhor cada dia, né? Mesmo sem toda essa parte técnica, né? De repente a gente faz muito por instinto, mas, cara, a gente tá buscando demais isso, cara. E esse mês já é histórico pra gente, cara. Que bom, Que hein? bom, parabéns, cara. Atingimos Parabéns. ótimos resultados aí. Graças Tava a até Deus. falando hoje com o meu sócio aqui, o Damião. Falei pra ele, pô, amanhã eu vou até gravar um vídeo, cara. Sim, Tem que óbvio. fazer Tem que história, fazer. né? Jogar na rede e Registrar. falar, cara, ó, esse mês foi incrível e tudo Até mais. porque Né? a referência do janeiro ruim é o silêncio dos bons. É isso aí. Tem que falar. É porque janeiro, cara, eu dei risada no post que eu vi ainda agora no Instagram, é que janeiro, a galera já tá naquela vibe assim, nós estamos no dia 86 de janeiro, ainda falta 2 para acabar. Entendeu? A referência é aquela coisa ruim, é que janeiro é rumoroso, é aquele mês pesado. Aí, cara, você tem que botar na rede mesmo, falar, cara, foi sensacional. E dá pra ser na tua vida, tem que ser na tua vida. Aí pronto, aí você começa a entrar num nível diferente. Cara, isso é top, total, meu. cara. Que bom, Legal. parabéns, Alan. Deus abençoe, viu, Valeu, cara? amém, cara. E me conta mais um pouquinho, Michele. Quando você olha assim para casais, né, e você está fazendo toda essa parte ali de estruturação de patrimônio, né, eu sei que você trabalha com consórcios também, né, que eu acho um investimento incrível. Tava te contando ali, né, quanto que eu pago as parcelas no meu carro Sim. hoje. Como é que você enxerga isso assim? Você tem algo que você é realizando sonhos, né, ou não? É mais para se preparar para o futuro? Hoje, boa parte dos nossos clientes são casais, né? Ou a esposa que vê no Instagram e daí chama o marido, ou o marido fala, ó, vai lá ver o que a Michele tá falando, né? Sempre acontece muito em casal. E a gente trabalha em 2 pontas, necessariamente. Para investimento, né? O consórcio se torna um produto seguro para investimento, com possibilidade de alavancagem. Você falou, você paga uma parcela baixa hoje, né? Que dá a possibilidade de você fazer investimento, que é quando você realiza o lucro na venda da carta. Então, tem toda uma estratégia para isso. E na realização de sonhos entra mais para a construção de patrimônio. Não é nem assim o sonho do objetivo X ou YZ. É geralmente o cliente que já tem e quer alavancar, ou quer melhorar, quer trocar. Então, ele encontra no consórcio a possibilidade de aumentar o conforto ou a qualidade de vida pagando menos. E quando a gente fala de empresário, eu acho que, cara, o consórcio é uma grande sacada. Eu indico bastante assim, para os meus amigos empresários também, porque hoje está empreendendo, está tudo certo, está mil maravilhas, mas isso é principalmente para aqueles empresários que estão no início de uma jornada, né, cara? Ou que o negócio depende dele. O consórcio acaba virando um pé de meia também, né, Michele? Exatamente. O consórcio hoje é um dos melhores produtos para você fazer alavancagem de patrimônio e capital de giro. Você falou, se tá bom, tem que se preparar, porque, né, a vida é feita de ciclos. De ciclos, Então, o consórcio ele é muito flexível hoje, né? As pessoas não têm muito acesso por falta de conhecimento. Então, aquele consórcio de contratação de parcela para adquirir um bem é o mais básico, né? Que é feito bastante também. Mas dentro do consórcio existem muitas estruturas, né? Que a gente chama de processos estruturados. Seja você que já tem um bem, que você pode deixar em garantia e levantar capital em cima daquele bem, né? Carro ou imóvel. Então, você consegue fazer muitas alternativas com o consórcio. Sem pagar aquele absurdo do financiamento bancário. Porque o consórcio, ele tem um valor, é uma taxa de administração. É uma taxa administrativa. E não tem tantos juros quanto tem um financiamento, né? Então, É. se você coloca a sua casa como um bem, né? Como uma garantia, é muito melhor do que você refinanciar a sua casa, por exemplo. Exatamente, até porque, dependendo do bem que você está utilizando, se você tem interesse em comercializá-lo posteriormente, então você vai vender a dívida também. Logo, você vai conseguir fazer uma negociação melhor. Então, tem vários cenários que você consegue ali, com pouco, já fazer muito. Né? E a questão da taxa, é legal frisar, porque o consórcio ele tem uma taxa administrativa que tu já sabe quando tu contrata desde o início. Do início ao fim, quanto que ela vai custar, porque ela é distribuída no período.
né? O consórcio tem reajuste anual, mas é o índice do mercado, né? Reajusta tudo, se é imóvel, é o INCC. Mas o valor também, né, da carta acompanha, Exatamente. né? Então, tem sobe junto. um cliente nosso de Portugal, ele falou, nossa, minha parcela subiu. E a gente calculou lá, R$114 subiu. E eu falei, tá, vamos olhar a parte boa, né? Ele tem 750 mil contratado, foi para 793. Já aumentou o valor da carta, pô. Então, eu falei, olha só, o valor, claro, é um valor nominal, mas olha quanto você teve de aumento frente a 114 da parcela. Né? Tudo bem que ele está em euro, né? Chega aqui, fica fácil. Mas é uma construção de patrimônio diferente. Ele está fora do país, né? Então, ele já manda dinheiro para cá e aqui está criando uma construção patrimonial diferente. Então, cada cliente tem uma estratégia. E o consórcio é feito de estratégias, né? Porque não é simplesmente pegar um grupo qualquer. E aí entra a minha expertise, de analisar o grupo, de entender o que aquele grupo quer, de acordo com o que o cliente quer. É esse casamento que faz a diferença. Então, quando eu sento com o cliente, vou entender a realidade dele. Se eu colocar um orçamento ali de cara, eu estou só colocando um número. Então, eu vou para casa, estudo, olho os números, analiso, e aí a gente discute a melhor opção. Porque é um planejamento de vida, né? Sim, total. A gente cria um relacionamento, até com o casal, tudo. Então, cria-se um relacionamento que é para o longo prazo. Incrível, cara, esse trabalho que vocês fazem, né? Esse conjunto de soluções que vocês levam para o casal, mais a história de vocês de estar empreendendo. Há quanto tempo vocês estão empreendendo juntos? Juntos? Uns 7, 8 anos. Uns 7, 8 anos. Que irado, cara. Na vida, eu tenho até vergonha de falar já, né? Meu Deus do céu. Não é vergonha não, cara. Vai fazer 25 anos, cara, que legal. Eu tenho um negócio próprio que... É uma vida, de fato, É uma vida, né, é uma vida. É uma vida. Que legal, cara. Parabéns pela dinâmica, pela evolução de vocês aí na vida pessoal, na vida profissional, que sirvam de inspiração para milhões de ouvintes nossos aí que empreendem em família, né? Viu que totalmente é possível fazer isso, viu que é totalmente possível programar o futuro para ter um pé de meia, para ter prosperidade, empreendendo, planejando, quebrando alguns paradigmas, né, que vocês trouxeram para a gente. Cara, é incrível demais. A gente está chegando, pessoal, no nosso momento Chegamos para Somar. O que é o momento Chegamos para Somar? É onde vocês vão dar uma dica de ouro, assim, cara. Pegando a experiência que vocês têm de casal, de empreendedor, falando para pessoas que estão começando a empreender agora ou que já empreendem em família e querem construir patrimônio, etc. Então, enquanto vocês estão pensando aí, né, no que vocês vão falar, cada um pode falar uma, tá? Vocês se sintam à vontade para poder falar isso aí. Eu vou só dar um recadinho pro pessoal e depois eu volto com vocês, beleza? Maravilha. Turma, então não esqueça de deixar aquele like, isso aqui já tá valendo demais. Eu com certeza sei que você conhece um amigo que empreende e possivelmente é uma empresa familiar. Manda esse bate-papo para ele ver que é totalmente possível ter sucesso empreendendo com a esposa, empreendendo com familiares. Deixa aquele like. Se você ainda não está seguindo a gente, segue aí, aperta o sininho, porque está saindo tema novo toda semana. Toda quinta-feira a gente lança conteúdo novo aqui para vocês. E se você quer realmente aprender tudo que você precisa fazer no teu negócio, aqui é o lugar. Vem pra gente e acompanha a gente aí, tá? Legal. Vamos ser cavaleiro de novo? Vamos lá. Vamos deixar as mulheres para começar? Michele, então manda aí aquela dica do momento Chegamos para Somar. Essa é uma frase, eu diria que é uma frase de efeito, né? Quando você falou essa pergunta, a primeira coisa que me veio é assim, faça a sua escolha difícil, né? Porque o fácil, certamente, a gente já consegue fazer. Agora, escolher fazer o difícil é o que vai tornar você diferente, vai dar destaque, vai fazer você melhorar, né? Seja para a saúde, seja nos relacionamentos ou seja no seu trabalho, né? Seja aquela pessoa que você nasceu para ser. Escolha o seu difícil. Porque o difícil pode ser difícil hoje, mas amanhã você vai buscar uma nova etapa. Então, quando você traz isso para você se desafiar, você se torna a pessoa que você nem sabe onde você vai chegar. Uau! Aí você pergunta pra mim como que vai ser tão distante do dela. Porque a gente pensa quase igual, cara. Não, mas é que tu pensou a mesma coisa. Eu acho que se você fosse um cadinho assim, ó, malandro, você teria falado primeiro. Porque agora ela te deixou numa situação. Eu tive que reprocessar tudo aqui, cara. Pra você vencer ela agora, olha, a tua dica vai ter que se superar, cara. Mas vamos lá. Cuidado com as tuas validações. Aquilo que você considera como verdadeiro, você reforça e vira a sua verdade. Se para você trabalhar em casal é impossível, acabou de se tornar impossível.
Se você abrir a brecha de falar assim, é possível sim, você começa a ter acesso a informações, a sacadas que vão te fazer caminhar como casal. É assim para tudo. Então, cuidado com as tuas validações. Valide coisas boas, coisas que vão gerar prosperidade para tua família, para tua vida, porque o que você valida é a verdade. Tome a sua decisão, mas tome a decisão correta. É o que você valida. É isso? É o que você juntando valida. os dois, né? É isso aí, exatamente. Toma a decisão e a decisão correta. Valida a coisa certa. É isso Aí já era. cara. Busca a sua Incrível. verdade. Incrível. Gente, hoje foi um bate-papo muito curto. Eu vou ter que chamar vocês aqui de novo, porque esse tema aí é incrível. A gente precisa. Vou lá visitar vocês também, com certeza. E eu prazer. ia falar agora, você é convidadaço nosso, cara. Lá no nosso podcast Além da Riqueza. A gente vai deixar aqui nos comentários também, pessoal. Eles têm um canal também, né, no YouTube. Um podcast. Cara, com um monte de tema legal lá. Acho que vale a pena muito você depois clicar aqui na descrição. A gente vai colocar aí para você também conhecer eles. Eu acho que super vale a pena. Cara, de coração, brigadaço pela disponibilidade de tempo de vocês, de vir aqui, de fazer esse bate-papo para a nossa audiência. Me senti honrado, né, quando o Márcio falou que vocês toparam vir aqui fazer esse bate-papo com a gente. E, cara, a casa é de vocês. Toda vez que vocês quiserem voltar, serão sempre muito bem-vindos, beleza? É um prazer estar aqui, né? Acho que esse encontro aqui é a soma de tudo que a gente falou. A gente é fruto de um network, né? Pessoas que a Somax e você, né, são empresas que estão em evidência, crescendo, e a gente poder compartilhar e, sei lá, trazer as nossas ideias, né, amor? É interessante até pra gente, né? Porque você tá num momento diferente, não tá num bate-papo dentro de casa, né? Então, é um prazer estar aqui. Muito obrigada mesmo. A gente agradece em nome das nossas empresas e da nossa família, né? Boa. Entendeu? A gente agradece, obrigado pelo convite. Você é um cara que, desde o primeiro momento que a gente teve contato, rolou em sinergia, né? Porque foi muito bom, né, cara? foi muito legal, foi cara. curtinho lá, mas Foi. olha aqui. Estamos aqui. Você vai lá na Arena da Riqueza, no podcast. E a gente espera ter cooperado, né? Ter ajudado, ter te dado alguma sacada, você que está nos acompanhando aqui, né? Ter ajudado você a entender melhor um pouco desse jogo do relacionamento comercial e amoroso junto. Isso aí. Boa, gente. Obrigadaço mesmo. Obrigado, irmão. Valeu, turma. Até a próxima. Tamo junto.